Interpretação errada. Olá pessoal, eu vou falar sobre isso hoje, porque quando alguém faz uma interpretação errada de algum texto das escrituras e baseado nessa interpretação errada, ele ensina isso como se fosse verdade, as pessoas que o estão ouvindo vão entender que aquilo que ele interpretou errado é verdade. E assim vai acontecer. Então, hoje existe uma interpretação errada que foi feita já há mais de 1000 anos. E essa interpretação errada produziu algo em que as pessoas acreditam. Só que o que elas acreditam nesse caso é errado. Porque foi fruto de uma interpretação errada. Então, esse é um problema grave, porque faz as pessoas acreditarem em algo que não está certo. Então, isso não pode continuar acontecendo. É preciso esclarecer essa questão, para que fique bem definido isso aí. Porque se tem uma coisa que o Senhor Jesus não aprova nem concorda em tempo algum, é que alguém deturpe as Escrituras para levar outras pessoas a serem induzidas ao erro que ele errou, interpretando um texto de forma errada. Então, isso pode produzir um erro que pode fazer as pessoas estarem enganadas a esse respeito. Por isso, é preciso esclarecer essa questão, para que esse erro possa se acabar. As pessoas têm que entender que não podem basear a sua fé em algo que é interpretado de forma errada. Isso é um problema terrível que ninguém pode como é que posso dizer? Ninguém pode acreditar nisso, confiar nisso. Então é preciso investigar. Onde você vai investigar? Nas próprias escrituras. Porque quando Paulo pregou em Bereia, aqueles irmãos de Bereia conferiam se a pregação de Paulo estava de acordo com as escrituras. E ao fazerem isso, eles constataram que a pregação de Paulo estava de acordo com as escrituras. Você tem que fazer isso hoje. Porque aqueles irmãos de Bereia não foram enganados. Pelo contrário, eles foram esclarecidos porque eles mesmos buscaram a resposta nas escrituras para confirmar. E com essa confirmação constatada por eles mesmos, eles fizeram algo certo e não foram enganados por mais ninguém. Então, é preciso ler o que está escrito para que a verdade você possa conhecer como ela é de fato. Porque se alguém é induzido ao erro de uma má interpretação, ele vai estar laborando em grande erro. Então, isso não pode continuar acontecendo. Você não vai poder ficar laborando em grande erro por 20, 40 ou mais 50 anos. Não. É hora de acertar segundo o que está escrito. Então, eu vou ler um texto aqui que alguns por aí, há mais de 1000 anos, ou melhor, alguns há mais de 1000 anos, interpretaram errado e isso causou um grande mal na vida de muitas pessoas. Até hoje é assim. Então eu vou ler esse texto aqui que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 15 ao 18, onde está escrito assim, ó, o Senhor Jesus falando disse: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és
Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, o Pai de Jesus revelou a Pedro que Cristo é o Filho, que Cristo é o Filho de Deus vivo. Essa foi a afirmação que Pedro falou, revelada por Deus. Então, essa é a verdade. Mas vamos continuar o texto aqui, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ele diz aqui, ó, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a pedra sobre a qual o Senhor Jesus vai edificar a sua igreja? A pedra é a afirmação que Pedro fez, revelada por Deus, no qual diz assim, ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, a pedra é o Cristo, o Filho de Deus vivo. É sobre esta pedra que o Senhor Jesus edificou a sua igreja. Ou seja, ele edificou a sua igreja sobre ele mesmo, porque ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a interpretação correta. Mas alguém aí, em certo tempo, interpretou mal esse texto, dizendo que a pedra é Pedro. Dizendo que a pedra sobre a qual o Senhor Jesus edificou sua igreja é Pedro. E fizeram, por causa disso, de Pedro o primeiro Papa. Essa interpretação é errada. Mas essa interpretação errada circula aí até hoje, em 2025, no século XXI. Essa interpretação errada está fazendo muitas pessoas tropeçarem. Muitas pessoas estão enganadas por essa interpretação errada. Muitas pessoas estão sendo induzidas ao erro por causa dessa interpretação errada. Olha quantos problemas isso está causando na vida de muitas pessoas. Então, essa interpretação errada é um problema grave. Mas, se você ler esse texto, você vai ver que a interpretação é essa. E isso é confirmado, porque se você ler no livro de Atos dos Apóstolos, você nunca vai ver ali um texto dizendo que Pedro é o Papa, ou que Pedro é aquele sobre o qual o Senhor Jesus edificou sua igreja. Não. Também, nas epístolas de Pedro, na primeira e na segunda, você não vai ver nenhum texto lá que ele tenha escrevido a respeito dessa questão. Ele não afirma em suas próprias epístolas que ele é o Cristo, que ele é a pedra sobre a qual o Senhor Jesus edificou sua igreja. Não. Pelo contrário, ele afirma lá que a pedra angular é Cristo Jesus, o Filho de Deus vivo. Então, essa é a verdade, pessoal. Pura e simples. Mas o que complicou a vida de muitos até hoje foi a interpretação errada feita por alguém que não entendeu o sentido real das palavras do Senhor Jesus. Deturpou. E essa interpretação errada, infelizmente, afetou a vida de muitas pessoas ao longo da história. Mas esse erro tem que acabar hoje, de forma definitiva. É só você ler as Escrituras que você vai entender isso, sem dúvida alguma, para que assim você tenha certeza e convicção de que a pedra está edificada, ou melhor, a igreja está edificada sobre o Cristo, o Filho de Deus vivo, que é o próprio Senhor Jesus. Então, essa é a verdade. Não acreditem em interpretações erradas. Confira nas Escrituras. Seja versado no conhecimento das Escrituras para você não ser enganado. Conheça as Escrituras, conheça, se aprofunde nesse conhecimento, que você vai ser esclarecido da verdade. Porque a verdade sobre essa questão é simples, mas o complicado é permanecer no erro dessa interpretação errada. Aí você está causando mal para si mesmo. Então, é preciso entender isso hoje.
E eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos das pessoas, para que elas possam entender o que está escrito de forma certa e objetiva, para que a verdade esteja em sua vida e na minha vida, e para que dessa verdade não possamos nos desviar em tempo algum, e sim se apegarmos a ela com firmeza. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.